Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família. Como que você está? Eu espero que você esteja bem, de verdade, eu espero que você esteja bem. Política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Política é isso. É a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Divide-se em ética, felicidade humana e felicidade coletiva. Isso é política. A política, na sua essência, na sua definição, é muito boa quando nós estudamos política. Quem já fez direito constitucional vê que a essência, o propósito da política é maravilhoso. Mas a gente tem visto um retrato totalmente diferente, que ao invés de buscar a felicidade para o coletivo, para a sociedade humana, as pessoas têm usado a política para a própria felicidade, né? Mas a gente tem visto que no final não cria uma felicidade abençoadora, porque a grande maioria dos políticos acabam presos ultimamente, né? Estão acabando presos. E eu vim aqui um pouco falar com você sobre política. A igreja deve se envolver com política? A gente não precisa se alongar nesse assunto. Acho que todos nós que somos cristãos, nós sabemos, até o não cristão ele sabe, até aquele que não frequenta a igreja sabe que é a igreja do Senhor. Ela foi chamada não para me dar a minha opinião sobre ela, não dar aquilo que eu acho, mas o que a Bíblia diz sobre isso. E a Bíblia nos chama a orar pelas autoridades. Ela chama a gente a orar pelas autoridades eclesiásticas, né, legislativo, executivo, autoridades civis, militares, federais. A política nos chama, né, ou melhor dizendo, a igreja é chamada para isso, para ter essa atitude, para ter esse desprendimento. Então nós oramos pelas autoridades, sempre. Seja ela fazendo um bom governo ou um mau governo, a igreja é chamada para orar, e que se for um mau governo, para que Deus venha reverter essas coisas. A igreja não apoia, a instituição chamada igreja não apoia nenhum candidato ou partido político. Não, a igreja ela não se corrompe com essas coisas, ela não entra. A igreja já tem aquele que é o seu eleito, né, que são os servos do Senhor. A igreja do Senhor é chamada para pregar o evangelho a toda criatura, a ajudar fisicamente, espiritualmente e nas emoções de homens e mulheres que precisam da sua ajuda. A igreja é chamada para isso, para cuidar da nação, para cuidar de um município, para cuidar de um estado. A igreja foi chamada para abençoar, né? Então ela não é de cunho político. É lógico que um irmão, uma irmã, um cristão, ele pode ser candidato a algum cargo eletivo. Isso não é errado. E nós precisamos mais de pessoas assim. O que acontece hoje é que as pessoas misturam a coisa. E a política, ela tem um sentido muito pejorativo hoje quando nós falamos de política e de um político. E quando é de um cristão, mais ainda, pelas últimas atitudes que nós vemos na nossa sociedade. E por isso muitos cristãos não querem nem ouvir falar. Mas é importante a gente falar sobre isso. A palavra de Deus diz, em Provérbios 28, verso 2, que os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Está dizendo que os pecados de uma nação faz com que a gente fique numa rotatividade de governantes. Nós vemos na presidência, nós estamos vendo nos estados, nós estamos vendo nas prefeituras, como não se para governantes. Isso não é culpa somente daquele que está no governo e foi acusado de corrupção, mas do povo que anda em pecado. Nossa nação anda muito no erro, na corrupção, né, no suborno, né, e por aí vai, tantas coisas que a gente poderia dizer aqui. O verso 28 diz que quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, né, e quando ele morre, ou quando ele fecha os olhos, na verdade, as coisas acontecem diferente quando ele sucumbe, os justos florescem. A palavra de Deus está dizendo para nós que quando um ímpio, alguém que não acredita no Senhor, aquele que não teme ao Senhor, e aquele que não teme ao Senhor, ele não tem sabedoria. E não é isso eu que estou falando, é o Senhor quem fala. A palavra de Deus está dizendo isso, que aquele que teme ao Senhor
tenha sabedoria, ou é o princípio, é o início de receber a ciência de Deus na sua vida. Aquele que não teme, que não acredita, que não guarda os princípios de Deus, está mostrando que não é sábio. A Bíblia chama ele de tolo. Então nós estamos muitas vezes sofrendo por este princípio que está sendo quebrado dia após dia de homens e mulheres que não temem ao Senhor, que não confessam ao Senhor, que não guardam os seus princípios. E não somente os justos sofrem, toda uma comunidade sofre. O Provérbios 29, verso 2 diz que quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Veja, quando um justo está no governo, como aquele que teme ao Senhor, não é somente os cristãos que florescem, os justos florescem, mas toda uma sociedade floresce. E também quando o ímpio está lá, todos gemem. Há o verso 6 aqui que diz que o rei exerce a justiça. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao seu país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Esse texto está dizendo para nós o que nós estamos vendo muito na nossa sociedade brasileira, que o rei que exerce a justiça, o país anda em estabilidade, mas quando há um governo, um país que vive no suborno, leva o país à ruína. Nós estamos vendo os estados sucateados, prefeituras sucateadas, devido a tantos subornos, tantas coisas que vêm acontecendo no nosso meio, né? Eu não quero dizer aqui, gente, simplesmente que nós vamos eleger pessoas que se dizem cristão ou que frequentam a igreja cristã. Não é isso que eu quero dizer para você. Sabe o que está faltando para nós? É o que eu acabei de ler aqui. Acabei de ler. Há muito suborno. Você pode dizer assim, como que a gente vai eleger alguém com princípios cristãos? Ele vai se corromper lá. No nosso meio sempre vai existir os remanescentes, eu acredito nisso. Deus sempre levanta remanescentes. O problema é que a gente quer votar sempre que está na frente da pesquisa, sempre que é a melhor opção para todo mundo. Aquele que é bonitinho, que é bonitinha e que está falando que vai resolver todos os problemas, mas na verdade a gente sabe que não vai resolver. Ele é caricato, né? E a gente vai por esse caminho, porque a gente vai... Nosso filho vai ter um emprego, a gente vai ter um emprego, vai dar um ventilador, um ar-condicionado para a igreja, ele vai te dar R$50 para você votar nele no domingo da eleição, ele te promete um monte de coisa, você vai ser assessor, vai melhorar a calçada da sua rua, porque a gente não pensa no coletivo, então a gente é subornado e essas pessoas já entram neste lugar assim. Então, elegemos líderes para proteger a nossa nação, a nossa economia, dar segurança e direitos para nós. E o que está faltando, gente, de verdade, o que está faltando é algo muito importante em um governo. Sabe o que é? Um governo que proteja os princípios do céu. Um governo que as prioridades é ouvir o que Deus tem para a terra. Falando do nosso município, um governo que ouça o que Deus tem para nós, que proteja as prioridades do céu, um governo que proteja, sabe, aquilo que Deus diz. Ah, meu Deus, um governo, sabe, que a presença de Deus venha à terra por causa desse governo. É essas pessoas que a gente tem que olhar. Em quem você vai votar para vereador? Em quem você vai votar para prefeito? Eles ouvem a voz de Deus? Eles ouvem os princípios do Senhor? Ah, mas vai perder, não tem importância, irmão. Faça a sua parte. Vote em quem você acredita, que são cristãos ou não cristãos, que ouvem e querem ouvir a voz de Deus e fazer o melhor nessa terra. Querem fazer essa política que diz que é a ciência que tem por objetivo a felicidade da coletividade. Precisamos parar de pensar em nós e saber que este momento do nosso voto é pensar no melhor projeto para todo mundo e não só para você e só para sua casa. Precisamos parar de ser egoístas, orgulhosos e falar: Deus, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para São Sebastião? Para esse litoral tão lindo? Nós queremos alguém que guarde as tuas prioridades, as prioridades do céu. Eu quero dizer algo para você aqui. Nós, do Ministério Palavra de Vida, Ministério Evangélico Palavra de Vida, não apoiamos ninguém. Seja prefeito ou vereador, não apoiamos ninguém. E se alguém disser para você que a Igreja Palavra de Vida de São Sebastião apoia um candidato, não vote. Ele está mentindo, ou ela está mentindo para você. Nós temos uma ética. Amém? Nós sabemos a posição da igreja nesse momento. A posição da igreja é orar por todos que são candidatos, para que Deus levante homens e mulheres com o coração disposto
de fazer o melhor na coletividade para a nossa cidade. E não somente para um bairro, não somente para uma denominação, né? Se alguém te oferecer suborno, negociata, sabe? Para que você vote, ou toda a sua família vote nele, esse já não presta, é um corrupto, é um ladrão. Veja como está agindo. Se nós pararmos e prestar atenção no que Deus diz e não no que nós achamos, nós vamos melhorar a nossa cidade. E muitos adesivos que estão carros com candidato vão ser tirados, porque realmente ele paga a gasolina para você usar o carro, né? Meu Deus do céu. Será que esses meses todos você não pode ter uma gasolina para o seu carro? É por isso que nós estamos sofrendo. Pense nisso. Deus quer abençoar a nossa cidade, nosso estado e a nossa nação. Se nós fizermos um trabalho de formiguinha e parar de ser subornados e deixar que o céu toque em homens dessa terra para trazer o céu e seus princípios, nós vamos longe. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana para você e sua casa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Política é para cristão sim, para cristão sério, para cristão que está disposto a ouvir o céu, para cristão que vai ser eleito e mesmo que ele seja o único voto, porque não se corrompeu, ele vai ficar sozinho lá, votando pelos princípios bíblicos, do que fazer conchavos e ganhar dinheiro para votar em outra coisa ou proceder de outra forma porque anda por um partido. Deixa eu terminar aqui, né? Nós não somos partidários. Nós temos que entender, não devemos ser partidários, mas saber o que Deus quer para a nossa vida. Então o cristão, ele entra para saber o que Deus quer para a nossa vida. O que o Senhor quer. Não somos de direita, de esquerda, de centro, de trás ou de frente. Nós somos do alto, nós somos do céu. O que Deus quer para essa pauta que foi colocada na Câmara. O que Deus quer quando chega na mão daquele prefeito que ouve Deus. O que Deus quer sobre esta situação. Para o governador, para o presidente. É isso que nós precisamos pensar nesses últimos dias. Porque os dias são maus. Então que Deus te abençoe e que o Senhor levante entre nós homens e mulheres dispostos a fazer a sua vontade e ouvir o céu. Primeiro, nós todos precisamos ouvir o céu para ver o que Deus quer para São Sebastião. Um beijo no coração, Deus te abençoe mais uma vez.